Olá, Elaine, olá para você aí de casa. Pois é, um dos principais sintomas do Covid-19 é a falta de ar. Mas será que em todos os casos tem que ir para a UPA ou é bom procurar um pneumologista? Para falar sobre isso, eu tô com a Fernanda Cabreira. Fernanda, a primeira coisa que a gente queria saber é justamente isso. Toda falta de ar é sinônimo de Covid? Como é que funciona isso? Então, Luan, isso é bem tranquilo para a gente. Com certeza não. Inclusive, as principais causas de falta de ar que o paciente vier a ter não vai ser pelo coronavírus. Muitos pacientes já têm falta de ar. E os exemplos são enfisema pulmonar, que é o DPOC, asma, né? Insuficiência cardíaca, por exemplo, embolia pulmonar. Tem vários pacientes que têm essas doenças e estão tratando, né, com seus médicos e tudo mais. Agora, a falta de ar pode ser um dos sintomas, né, do coronavírus, com certeza. Mas o que a gente sabe? Que de todos os pacientes que vão ter coronavírus, 80% deles não vão precisar procurar o pronto-socorro, porque eles não vão ter falta de ar, não vão ter sintomas graves, quer dizer, eles não vão ter uma pneumonia. Apenas 20% dos pacientes contaminados pelo coronavírus que podem ter esse sintoma de falta de ar e tosse. E são esses pacientes que devem procurar o pronto atendimento, porque provavelmente eles devem ser internados. A gente sabe que desses pacientes, mais ou menos 10% necessita de internamento hospitalar. Então não é porque a pessoa está tendo alguns problemas de respiração que ela precisa se preocupar, pelo contrário, é bom procurar um especialista. Sim, pelo amor de Deus, né, gente? Isso que tem que ficar bem claro, né? Até eu já, nas minhas redes sociais, eu até já falei bastante sobre isso. Parece que tudo agora é coronavírus. E não, as pessoas vão continuar tendo embolia pulmonar, porque é uma doença que existe, as pessoas vão continuar infartando. O infarto é uma outra causa de falta de ar. As pessoas vão continuar tendo crise de asma, que é uma outra causa de falta de ar. Então, quando você vai pensar que a sua falta de ar pode ser pelo coronavírus? Quando você tiver, antes ou junto da sua falta de ar, os sintomas de gripe, que todos nós já conhecemos muito bem, não é verdade? Todos nós já conhecemos muito bem, que é o quê? Coriza ou secreção nasal, tosse seca ou produtiva, né? Febre ou não. E no coronavírus, um sintoma que chama muito atenção são dois que a gente está vendo. A diarreia, não são todos os pacientes que fazem, mas uma porcentagem dos pacientes fazem diarreia e também muita dor muscular. Uma dor muscular assim, que alguns pacientes relatam como sendo a pior dor muscular que eles já tiveram na vida, tá? E para aquelas pessoas que são fumantes, quais os cuidados que elas têm que ter nesse período? A gente tem que dividir os pacientes fumantes em dois grupos, né? O tabagismo já é, sim, um fator de risco. Se o paciente for contaminado pelo coronavírus, o paciente tabagista já se comporta de uma forma mais grave. Só que o paciente tabagista, ele pode, mais ou menos 20% deles ainda tem um enfisema pulmonar, que é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E esses pacientes, como eles têm uma doença crônica, eles têm um risco muito maior de fazer formas graves do COVID. Porque o COVID, a forma grave, basicamente, dele é uma pneumonia. Então, quais são os pacientes que estão se prejudicando mais? Os pacientes que têm doença pulmonar crônica, né? Claro que outras doenças também são importantes, obesidade, insuficiência cardíaca, diabetes, também são outras doenças que são fatores de risco para ter formas graves do coronavírus. Nós estamos vendo que tem muitas pessoas em casa e isso está gerando um pouquinho de ansiedade. Alguns acabam descontando no cigarro, outros vão até mesmo pro vapor, pro narguilé. Tem alguma técnica, algum jeito para dar uma acalmada e evitar isso? Você fala a ansiedade das pessoas, né? Olha, o que eu entendo que faz muito sentido e pode ajudar muitas pessoas é conhecer, né? Se informar, como você está fazendo hoje, como a gente está fazendo hoje. A grande maioria dos pacientes com infecção vão passar por ela sem sintomas graves ou até sem sintomas, né? E sempre olhar e se observar. Se eu estou tendo falta de ar, tosse, dor no peito, aí sim eu me preocupo e vou para o hospital. Se não, gente, está tudo bem, né? Siga essas orientações, que essa é a melhor forma da gente tratar bem os pacientes.